além de uma ilusão. Chega bem e é demais para o meu coração. Se eu pudesse ser o camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo, eu preferiria também. Mas a única coisa que eu sei fazer é compor e tocar piano mesmo. Só que eu tive o primeiro amor da minha vida e aí, quando eu perdi esse amor da minha vida no terceiro ano da faculdade, eu vi que a engenharia não me servia de nada. Outro dia um cabeludo falou: não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Existia um mundo que ficou para trás e agora a gente está começando um novo mundo. Nesse momento, estar perto das pessoas e cantando essas canções tem acalentado muita gente. Eu tenho recebido esse retorno, né? E me faz bem também cantar assim, sabe? Aí eu estudei para teatro. A minha formação, a minha paixão é o tablado. Cai o pano. Acabou o meu teatro. No dia 13 de outubro de 2020, o Teatro Sérgio Cardoso completará 40 anos. E até lá, vamos celebrar o seu aniversário com muita cultura e muita arte. Já passaram pela festa Laércio de Freitas, Lirinha, João Leão, Nando Reis e o seu filho Sebastião e muitas personalidades do Bexiga. Todas essas apresentações estarão à sua disposição de forma gratuita na plataforma digital Cultura em Casa. Ao todo, serão 5 dias de festa com vários shows e eventos ao vivo e a presença de artistas e personalidades da programação online do Teatro Sérgio Cardoso 40 anos. Uma realização do governo de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com gestão e produção da Amigos da Arte. E foi no dia 13 de outubro de 1980 que as cortinas desse palco foram abertas pela primeira vez com o espetáculo Sérgio Cardoso em prosa e verso, escrito pelo próprio autor que dá nome ao teatro. De lá para cá, o Teatro Sérgio Cardoso se consolidou como um palco com apresentações artísticas de diversos portes e linguagens. Uma diversidade que tem tudo a ver com o Bexiga, bairro em que se localiza o teatro famoso por ser um dos mais tradicionais de São Paulo e um dos polos teatrais mais importantes do Brasil. O TBC, o Arena, o Oficina, o Ruth Escobar são alguns dos palcos históricos do Bexiga de importância fundamental para o desenvolvimento da arte, da cultura e do país como uma nação democrática. E hoje o Teatro Sérgio Cardoso apresenta essa resistência artística pela sua gestão eficiente e programação regular, de qualidade, diversificada e acessível. Vamos celebrar? Agora a gente assiste ao monólogo Oscar Wilde, com Elias Andreato. Escrita pelo próprio ator, a peça se baseia numa carta de Wilde para o seu amante, culpando-o pela sua prisão. O escritor foi condenado por homossexualismo e passou 2 anos preso e sujeito a trabalhos forçados. Todos os espetáculos da celebração dos 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso serão disponibilizados na plataforma digital Cultura em Casa. O acesso é gratuito e você assiste quando e quantas vezes você quiser. Todas as apresentações seguem rigorosamente os protocolos e orientações de saúde indicados por órgãos e instituições responsáveis.
Eu vim com 3 anos do Paraná para São Paulo e vim direto para Vila Anastácio. É um bairro aqui próximo da Lapa e um bairro muito pequeno que foi construído pós-guerra e que tinha representantes do mundo todo. Russos, armênios, lituânios, árabes, japoneses, italianos, espanhóis. Então, a vila girava em torno da igreja e da praça e às vezes você caminhava pela rua, ouvia um violino tocando ao fundo. Cada som e cada perfume, cada cheiro vinha de uma terra distante. Tinham muitos artistas, músicos que vieram fugidos da guerra, né? Italianos, portugueses, húngaros, enfim, era uma mistura, era muito interessante. E sempre tinha um sotaque estranho e a gente convivia com muita harmonia, porque eu acho que na pobreza é mais fácil de lidar com a diversidade, né? Eu sinto isso, a gente se respeitava e se cuidava muito, né? Porque estava todo mundo na mesma situação, de dificuldade, claro, de dinheiro, muita gente vindo de outras terras, não existia preconceito. Então eu cresci dessa forma. E quando eu penso no preconceito hoje em dia, às vezes eu fico muito indignado, porque isso não faz parte da minha formação. Essa peça foi criada pela Vivian Bucup, a diretora do espetáculo, e por mim. Nós estreamos em 1997, em São Paulo, num pequeno teatro que a gente construiu, numa escola de teatro, que era a escola da Cristina Mutarelli. No andar de cima a gente fez um teatrinho para 15 lugares. Fizemos uma temporada ali de 1 ano, fazendo sexta, sábado e domingo, para 15 pessoas. Foi uma experiência muito interessante. A gente dedicou esse espetáculo ao Fauzi Arap e à Maria Bethânia. Então, mergulhar na história do Oscar Wilde foi um privilégio imenso, porque o discurso dele, o pensamento dele, perpetua até hoje e nunca se foi tão necessário e nunca essas palavras do Oscar Wilde foram tão pertinentes para o momento que vivemos, politicamente falando. Acho que me identifico com tudo que ele pensou e continuará pensando sobre a arte e sobre o papel do Estado e do cidadão. E acho que a gente vive um momento tão preconceituoso que trazer o Oscar Wilde como um símbolo de transgressão, de inteligência e de opinião, né? Acho que é muito importante para nós, artistas. Durante essa trajetória toda, quem produziu a peça foi o Celso Cury, que a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, que também isso me deu, como artista, uma credibilidade. Foi a minha primeira viagem internacional como profissional. Isso significou muito na minha trajetória também. Então essa peça é um marco na minha vida e acho que revisitando essa obra é muito importante para mim. Na verdade, eu ensaiei 2 peças aqui quando estava reformando para se tornar o que ele é hoje. Então ensaiei lá na sala da frente e aqui eram os escombros ainda do teatro, com todos os pedreiros construindo. E eu ensaiei lá embaixo, ensaiei primeiro Tietê, Tietê, do Alcides Nogueira, com direção do Márcio Aurélio. Depois ensaiei Hello Boy, que a Vivian também participou, com direção do Roberto Lage. Eu já fiz várias peças aqui, né? Como ator e como diretor também. Então, todos nós sabemos que esse teatro é uma referência em São Paulo, né? Não só pela qualidade técnica do teatro,
mas pela qualidade da programação, né? O artista sempre ganha alguma coisa quando é atacado. Fortalece a sua individualidade. Os ataques, é claro, são sempre muito grosseiros, impertinentes e desprezíveis. Mas da mentalidade vulgar e do intelecto suburbano, artista nenhum deve esperar elegância ou estilo. A vulgaridade e a estupidez são muito presentes na sociedade moderna. O que é verdadeiro para a arte é verdadeiro para a vida. Só uma coisa pior no mundo do que falarem de nós. É não falarem de nós. Mas não estou disposto a permanecer para sempre na galeria grotesca em que me colocaram. Não posso permitir que o meu nome seja enxovalhado para toda a eternidade. Não pretendo defender minha conduta. Apenas explicar. Aos 30 anos, casei-me com Constance. O casamento arruína um homem. É tão desmoralizante quanto o cigarro e muito mais caro. Constance foi o encontro mais triste de toda a minha vida. Me perdoa, Constance. Último verão. A juventude de Bose nada ficava a dever à sua beleza. Quando o conheci, havia tanto encanto nele, pensei, seria tão trágico se ele se arruinasse. Sua juventude terá tão pouco tempo de vida, tão pouco. As flores vulgares dos campos murcham, mas reflorescem. Nós, porém, jamais revivemos nossa juventude. O arrebatamento da alegria que palpita em nós aos 20 anos vai se enfraquecendo, os nossos membros se cansam, os nossos sentidos se embotam. Todos nós nos convertemos em horrorosos fantoches, alucinados pela lembrança das paixões que não tivemos coragem de ceder. Juventude. Não há absolutamente nada no mundo senão juventude. Aproveite sua juventude enquanto a tem. Não esbanje o ouro dos seus dias com o ignorante, com o fútil, com o vulgar. São esses os objetivos doentios, os falsos ideais da nossa época: ignorância, futilidade, vulgaridade. Viva a maravilhosa vida sua, não perca coisa alguma dela. Às vezes, bebíamos vinho em taça de prata. Nunca me senti tão feliz. Mais querido dos meninos. É uma maravilha que esses lábios rubros, como pétalas de rosas, tivessem sido criados não apenas para a melodia dos cânticos,
como para a loucura dos beijos. Minha amizade com o Boze começou realmente quando ele me suplicou numa carta escrita em tom patético, mas encantador, que eu ajudasse numa situação horrível para qualquer um, mas que era duplamente horrível para um jovem estudante. Concordei em fazê-lo. Ele enviou-me um poema bastante bonito, embora pertencendo à escola dos iniciantes na poesia, para submetê-lo à minha aprovação. Respondi com uma carta repleta dos mais fantásticos conceitos literários. A carta era como uma passagem de um dos sonetos de Shakespeare. Mas olha a história desta carta. Ela sai das mãos dele para as mãos de um dos seus mais odiosos companheiros. Dali para as mãos de um bando de chantagistas. Logo cópias começam a circular por toda Londres. A sociedade vibra com os absurdos rumores de que eu teria sido obrigado a pagar uma enorme quantia por ter lhe escrito uma carta infamante. E ela acaba servindo de base a um dos piores ataques que seu pai lança contra mim. Pervertido, homossexual, imoral. 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 A corte declara considerar esta carta uma revoltante e insidiosa tentativa de corrupção da inocência. Sr. Wilde, bajular e amar um rapaz não seria capaz de corrompê-lo? Não creio que uma pessoa influencie outra. E não admito que haja má influência no mundo. Por que razão deveria um homem de sua idade dirigir-se a um outro bem mais moço como meu menino? Porque o senhor o admirava ou o adorava? Gostei dele. Acho uma linda carta, um poema. Pode me perguntar igualmente se o Rei Lear ou um soneto de Shakespeare são decentes? Fora da arte, Sr. Wilde, eu não posso responder fora da arte. Suponhamos que um homem que não fosse um artista tivesse escrito esta carta, diria o senhor que é uma carta decente? Um homem que não fosse um artista nunca poderia ter escrito esta carta. Tudo que escrevo é extraordinário, graças a Deus. Não me apresento nunca como um ser ordinário. O senhor já adorou um rapaz loucamente? Prefiro a palavra amor, que é uma forma superior. Nunca adorei a ninguém, exceto a mim mesmo. Mas o senhor beijou Geiger, um menino de 16 anos? O senhor me insulta e me irrita, tentando me alterar. Às vezes dizemos coisas sem pensar, quando deveríamos falar mais seriamente. A corte declara que o réu deverá cumprir pena de 2 anos de prisão com trabalhos forçados. Senhores, o que se diz de um homem não muda um homem. Ele é o que é. A opinião pública não tem valor algum. Não se pode medir um homem pelo que ele faz. Um homem pode seguir a lei, no entanto, ser desprezível. Pode violar a lei, no entanto, ser justo. Pode ser mau sem nunca ter feito nada de mal. Pode cometer um pecado contra a sociedade e alcançar, por meio deste pecado, a verdadeira perfeição. Senhores, o Estado deve fazer o que é útil. O indivíduo deve fazer o que é belo. Não me arrependo por um instante sequer de ter vivido para o prazer. Vivi intensamente.
Não houve prazer que eu não experimentasse. Joguei a pérola da minha alma dentro de uma taça de vinho. (13 de novembro). Um guarda caminha em minha direção. Naquele dia, fui obrigado a permanecer de pé no centro da plataforma da estação, metido no meu uniforme de presidiário, algemado e exposto aos olhos do mundo. De todos os objetos ali expostos, eu era certamente o mais grotesco. Ao ver-me, as pessoas riam. Tão logo eram informados da minha identidade, riam ainda mais e com maior entusiasmo. Fiquei de pé, sob a chuva cinzenta de novembro, cercado por uma multidão zombeteira. Depois disso, passei 1 ano chorando todos os dias, àquela mesma hora e por igual espaço de tempo. Isso não é tão trágico quanto talvez possa parecer-lhe, meu querido. As lágrimas fazem parte da rotina diária daqueles que estão na prisão. Um dia que passamos sem derramá-las, não é um dia que tenhamos passado com o coração alegre. Ele apenas tornou-se duro como uma pedra. Afirmei que por trás do sofrimento há sempre mais sofrimento. Talvez seria mais sábio dizer que por trás do sofrimento há sempre uma alma, e zombar de uma alma que sofre é terrível. Escrevo este relato de como fui trazido para cá, apenas para que você possa entender como tem sido difícil para mim retirar alguma coisa desse meu castigo, além da amargura e desespero. Meu querido, você era a única pessoa que, sem se expor a qualquer perigo, desprezo ou culpa, poderia ter colocado este caso sob uma luz diferente. Você era a única pessoa que poderia ter feito alguma coisa, mas não! Tendo se apossado da minha vontade, da minha fortuna, exigi agora, na cegueira provocada por uma ambição inesgotável, apossar-se da minha vida inteira. E foi o que fez. A vontade é a base do caráter, e a minha vontade estava totalmente submetida à sua. Sei que o que acabo de afirmar pode soar ridículo aos seus ouvidos, mas nem por isso é menos verdadeiro. Você me venceu pelo cansaço. Foi o triunfo de uma natureza menor sobre uma maior. Um caso típico de ditadura do mais fraco sobre o mais forte. A única ditadura capaz de manter-se. Leia e releia a carta. Se encontrar nela alguma passagem que lhe pareça injusta, lembre-se de que devemos ser sempre gratos por qualquer falta da qual possamos ser injustamente acusados. Mas se encontrar nela uma só passagem capaz de fazer com que seus olhos se encham de lágrimas, chore. Como nós choramos na prisão, onde tanto o dia quanto a noite foram feitos para as lágrimas. Por mais que sofra ao ler esta carta, lembre-se,
Eu sofri muito mais ao escrevê-la. Você pode caminhar livremente por entre as flores, enquanto eu me vejo privado do maravilhoso mundo das cores e do movimento. Me julgo terrivelmente culpado, aqui na minha cela escura. Um homem totalmente arruinado, nas agitadas noites cheias de angústia, nos longos e monótonos dias cheios de sofrimento. É a mim que culpo. Culpo a mim mesmo por ter permitido que você me levasse à mais completa e absoluta decadência. Durante o tempo em que estivemos juntos, eu não escrevi sequer uma linha. Enquanto esteve ao meu lado, eu fui completamente improdutivo. Enquanto esteve ao meu lado, você provocou a ruína absoluta da minha arte. Eu me cubro de culpa e de vergonha por ter permitido que isto acontecesse. E quando se trata de um artista, toda fraqueza capaz de embotar o poder de criação é nada mais, nada menos do que um crime. Culpo a mim mesmo por ter permitido que você me levasse à mais completa e absoluta decadência, mas a verdade é que eu o conheci demasiado tarde ou demasiado cedo, não sei. Quando você estava longe, eu voltava ao normal. Sei que deveria ter me libertado de você, deveria tê-lo enxotado da minha vida, tal como o homem que sacode de suas vestes qualquer inseto que o tenha picado. Seus incessantes pedidos de dinheiro, a ideia de que eu deveria pagar por todos os seus prazeres, mesmo quando não tomava parte neles, e nem sequer uma palavra de agradecimento. Aos poucos foi levado a pensar que tinha o direito de viver às minhas custas. Já não direi a delicadeza formal de um agradecimento, pois tais delicadezas não cabem numa amizade íntima, mas simplesmente as doces virtudes da camaradagem. Para você, os motivos mais vis, os mais baixos apetites, as paixões mais vulgares, tornavam-se leis que deviam reger a vida daqueles que os cercavam e que às vezes eram sacrificados sem o menor escrúpulo, sempre que necessário. Qualquer nova marca de champanhe tinha mais interesse para você. Meu querido, o supremo pecado é a superficialidade. Todas as vezes que eu terminava a nossa amizade, você conseguia induzir-me a aceitá-lo de volta, com súplicas, cartas, telegramas. Chegou ao cúmulo de pedir à minha esposa que usasse toda a sua influência na minha amizade com você. Isto fez Constance sofrer muito. Não porque ela jamais havia gostado de você, mas porque sabia de como a sua presença ao meu lado era capaz de me transformar. E não para melhor. Sempre havia uma ameaça mal velada de suicídio, as lágrimas que você não cansou de derramar. Tudo isso fez com que eu, mais uma vez, consentisse em renovar nossa amizade. Mais uma vez eu me via diante, já não direi da oportunidade, mas do dever de me separar de você, e nada fiz.
gostaria de falar sobre a sua conduta no verão passado, quando fomos para o grande hotel. Na noite em que chegamos, você caiu doente. Não preciso lembrá-lo de como o acumulei de atenções e de todos os luxos que o dinheiro pode comprar, como frutas, flores, presentes, e mais afeição, carinho e amor. Coisas que, pense você o que pensar, não podem ser obtidas com dinheiro. Mandei vir uvas de Londres, pois você não gostava daquelas que o hotel oferecia. Inventei coisas para agradá-lo, permaneci ao seu lado, junto ao seu leito todas as noites, para acalmá-lo e diverti-lo. Depois de 4 ou 5 dias você se recuperou. Na manhã seguinte senti-me extremamente mal. Você teve que ir para Londres a negócios, mas prometeu voltar. Mas em Londres encontrou um amigo e só voltou bem tarde do dia seguinte, quando eu já estava com uma gripe e muita febre que havia pegado de você. Não havia nenhum criado para me atender, nem sequer alguém que eu pudesse mandar à rua para comprar os remédios que o médico prescrevera. Fiquei sozinho, sem qualquer tipo de atendimento, sem cuidado, sem nada. Na noite de sábado, como tivesse me deixado completamente abandonado, sem qualquer tipo de atendimento, pedi: volta depois do jantar para ficar ao meu lado. Com um tom de voz irritado e contrariado, prometeu voltar. Esperei em vão. Às 3 da manhã encontrei você, que logo me atacou com todas as mais horríveis palavras, me acusou de egoísta, por pretender que ficasse ao meu lado, de tentar privá-lo de seus prazeres e que tinha voltado apenas para mudar de roupa e tornar a sair em busca de novos prazeres. Pedi que saísse do meu quarto imediatamente. Mas quando ergui a cabeça do travesseiro, sua mão esboçara um gesto em direção à faca que se achava sobre a mesa entre nós dois e com um sorriso satânico e uma fúria histérica avançou em minha direção. Até hoje eu não sei realmente o que aconteceu. Eu só sei que eu fui tomado por um sentimento intenso de horror e senti que se não saísse do quarto imediatamente e fugisse, você teria feito ou pelo menos tentado fazer alguma coisa que teria sido motivo de vergonha para o resto da sua vida. Eu saí. Não foi a primeira vez que eu me vi forçado a salvá-lo de si mesmo. Depois disso, você me enviou uma carta no dia do meu aniversário. Era uma versão cuidadosamente elaborada das cenas anteriores, reproduzidas habilidosamente em preto e branco. Você zombava de mim com gracejos vulgares e concluía sua carta dizendo: quando Oscar Wilde desce do seu pedestal, não é nada interessante. Da próxima vez em que adoecer, eu irei embora, imediatamente. Que caráter grosseiro esta frase revela. Quando Oscar Wilde desce do seu pedestal, não é nada interessante. Da próxima vez em que adoecer, eu irei embora, imediatamente. Quantas vezes essas palavras me voltaram à lembrança nesta ignóbil cela solitária? Nós que vivemos na prisão, somos forçados a medir o tempo pelo latejar da dor.
O ódio que sentia pelo seu pai conseguia sobrepujar que não era o que sentia por mim. Mas você pensa realmente que em qualquer período da nossa amizade merecia o amor que eu sabia que não merecia. Meu amor não é algo que possa ser negociado, pecado ou na balança de mascate. O único objetivo do amor é amar. Nem nós, nem Deus. O ódio que sentia por seu pai conseguia sobrepujar e aniquilar inteiramente o amor que sentia por mim. Mas você pensa realmente que em qualquer período da nossa amizade merecia o amor que eu lhe dediquei? Eu sabia que não merecia. Mas o amor não é algo que possa ser negociado no mercado ou pesado na balança do mascate. O único objetivo do amor é amar. Nem mais, nem menos. Você era meu inimigo. Um inimigo como nenhum outro homem já teve. Eu havia lhe dado a minha vida, mas você a desprezara para satisfazer as mais baixas de todas as paixões humanas, o ódio, a vaidade e a cobiça. Mas para o meu próprio bem, eu não podia fazer outra coisa senão amá-lo. Através do seu pai, você pertence a uma raça com a qual todo casamento é terrível, toda amizade é fatal, uma raça que usa as próprias mãos para investir com violência contra a própria vida e a vida alheia. É trágico ver como poucas pessoas chegam a possuir suas próprias almas. Nada mais raro num homem do que um ato independente. A maior parte das pessoas são outras pessoas. Seus pensamentos são pensamentos dos outros. Suas vidas, imitação de outras vidas. Suas paixões, citações de um texto já lido. Agora acredito que a única explicação para a extraordinária quantidade de sofrimento que existe no mundo é o amor. Seja ele de que espécie for. Sei que a sua mãe me culpa. Ela fala, por exemplo, na influência que um homem mais velho exerce sobre o mais moço. É uma de suas teorias prediletas sobre o assunto, pois sempre agrada ao preconceito, à ignorância popular. Não é necessário que eu lhe diga que influência tive sobre você. Sabe muito bem que nenhuma. Pensando bem o que havia em você que eu pudesse influenciar. Seu cérebro, ele era subdesenvolvido. Sua imaginação estava morta. Seu coração ainda não tinha nascido. Um abismo profundo separa agora a minha arte do mundo. Mas nenhum abismo me separa da arte. A arte só começa onde termina a imitação. Para nós aqui na prisão, só uma estação, a do sofrimento. Até a lua e o sol parecem nos ter sido roubados. É crepúsculo em nossa cela, assim como é crepúsculo em nosso coração. Eis o resultado de lhe enviar uma carta encantadora. Finalmente sou mandado para a prisão por tê-la escrito. Seu pai conseguiu virar o jogo.
Meus advogados desistiram da minha defesa. Essa gente hipócrita. Um patriota aprisionado por amar seu país, ama seu país. Um poeta aprisionado por amar rapazes, ama rapazes. É difícil para mim rir da vida como eu costumava fazer. Minha vida não pode ser consertada. É minha sina, mas custe o que custar. Devo manter o amor no meu coração. Agnus Dei que tollis peccata mundi, miserere nobis. 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 As pessoas julgam chocante o fato de que eu tivesse recebido tantos pecadores à minha casa. Mas acontece que aos meus olhos de artista, eles me pareciam deliciosamente sugestivos e estimulantes. Era como conviver com panteras. A graça estava no perigo. Não sinto vergonha nenhuma por tê-los conhecido. Pois eram pessoas extremamente interessantes. Terei eu ensinado a toda essa gente seus vícios e sua libertinagem? Neste país, é suficiente que um homem tenha distinção e talento para que as más línguas comecem a atacá-lo. E que espécie de vida leva essa gente que pretende seguir os ditames da moral? Estamos no país dos hipócritas. A fome, e não o pecado, é o autor do crime na sociedade moderna. Meu querido, eu não escrevo esta carta para encher o seu coração de rancor, apenas para arrancar um pouco do rancor que enche o meu coração. Não sei onde estará ao receber esta carta, se é que vai recebê-la um dia. O mundo pensa em você como um homem bom, que aquele artista pervertido e imoral quase levou ao pecado, mas que foi salvo a tempo pelo Pai bondoso e dedicado. Parece uma boa história. E no entanto você sabe que não escapou. Diante de você mesmo terá que refletir sobre a sua conduta. Não é possível que esteja realmente satisfeito com o rumo que as coisas tomaram. Secretamente, deve sentir muita vergonha de si mesmo. É muito importante mostrar ao mundo uma cara atrevida, mas suponho que de vez em quando, estando sozinho e sem ninguém a observá-lo, você deve retirar a máscara para respirar. Do contrário, já teria morrido sufocado. Meu querido, você se aproximou de mim para que eu lhe ensinasse os segredos da vida e da arte. Talvez eu tenha sido escolhido para ensinar-lhe algo bem mais maravilhoso: o significado do sofrimento e toda a sua beleza. Seu amigo afetuoso, Oscar Wilde.
As únicas pessoas com as quais eu gostaria de conviver de agora em diante seriam os artistas. Eles conhecem a beleza e o sofrimento. Ninguém mais me interessa. Às vezes eu me questiono, qual forma de governo convém mais a um artista? A forma de governo que mais lhe convém é nenhum governo. É através da desobediência que se faz o progresso. É ridículo a autoridade sobre o artista e sua arte. Toda autoridade é igualmente má. O passado é o que o homem não deveria ter sido. O presente é o que o homem não deveria ser. O futuro é o que os artistas são. Quem é aquele entre vós que jamais tenha pecado? Atire a primeira pedra. Valeu a pena ter vivido para dizer tal frase. Nossa comemoração vai até terça-feira, dia 13 de outubro, com apresentações de diversos artistas, como Cláudia Raia, Elias Andreato, Balé Estágio, Bexiga 70, Maestro João Carlos Martins e muito mais. As apresentações serão transmitidas na plataforma digital Cultura em Casa, que oferece arte para todos com acesso 100% gratuito, além de gerar renda para os artistas e para os técnicos, nessa grande cadeia econômica que é a cultura. Na nossa plataforma Cultura em Casa, disponibilizamos uma grade especial de programação cultural online, com acesso gratuito a todo o conteúdo do festival, intensivão, diálogos necessários, SP Gastronomia e lives especiais com grandes nomes da cultura e da gastronomia. Você também pode conferir a programação especial que fizemos para o Teatro Sérgio Cardoso 40 anos. Além de mais de 1000 conteúdos culturais disponibilizados gratuitamente para você assistir quantas vezes e quando você quiser. Essa é uma realização do governo de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte. E amanhã a festa continua, hein? Te encontro aqui. Nossa comemoração vai até terça-feira, dia